São baseadas no que ele toma lá da cá, não tem. E aí, ele comprou muita gente, né, Salles? Tá, comprou e continua comprando. Deixa eu só ligar a luz aqui, dá um segundo. Enquanto o Salles liga a luz, eu peço a vocês que estão nos assistindo que curtam e compartilhem o vídeo. Daqui a pouco a gente vai seguir exclusivamente para os meus apoiadores no locals.com, principalmente quando a gente for falar de Prefeitura de São Paulo. Vai ser um trecho curto, mas exclusivo para os meus apoiadores do locals.com. Você pode se tornar meu apoiador com apenas $7 por mês. O link está aqui na descrição. O Salles ligou a luz e eu vou trazê-lo de volta. Fiat Lux, exato, que haja luz. O Salles, a gente estava falando sobre como o PT conseguiu comprar o Congresso, mas vocês conseguiram fazer certas convocações foram simbólicas e importantes, e você teve um embate, falou umas verdades bacanas lá para o G. Dias, pro general G. Dias, que para quem não lembra, era o chefe do GSI original, do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, aquele que é visto nas imagens do 8 de janeiro circulando ali pelo Palácio, cujos ajudantes lá distribuíram água para os invasores do Palácio no 8 de janeiro, aquele que abriu portas e etc. Estava lá com o fotógrafo acho que da Reuters ou da Associated Press, eu não me lembro mais qual agência. Enfim, esse era o G. Dias. Mas você protagonizou uma discussão com ele bastante interessante sobre um assunto que não era relacionado a esse, mas um assunto de extremo interesse nacional, que é como que o governo lidava com essa questão das invasões. Pois é, de onde surgiu essa ideia da convocação do G. Dias? Pelo fato de que, comprovadamente, desde 2009, por ordem do Lula, veja só esse caso curioso, desde 2009, por determinação do Lula, a ABIN faz o monitoramento das invasões de terra no Brasil e todas essas facções criminosas. Tá? O G. Dias assume, junto com os demais ministros, 1º de janeiro. O que é por si só muito interessante, né? Por que a ABIN é que faz o monitoramento desses... Não, as secretarias de segurança pública fazem, evidentemente. Qual é o papel da ABIN nessa história toda? Como há evidente, e de novo ficou comprovado na CPI, evidente relação entre o MST e os demais facções de sem terra aqui no Brasil, e as Farc na Colômbia, e a Venezuela, né, e vários outros grupos terroristas. Pois é, essa comprovação eu queria que você explorasse um pouco melhor, sabe? Isso ficou claro, eu já vou dizer isso, por que eu digo isso. O papel da ABIN nessa história toda decorre muito mais das relações internacionais com esses grupos guerrilheiros que tem Cuba, Venezuela, Farc na Colômbia e assim vai, né? E em função disso, ela faz esse monitoramento, desde sempre, desde 2009. O G. Dias assume o ministério 1º de janeiro, junto com os demais ministros, o Lula e tudo mais, e começa o quebra-pau no campo. Essas invasões todas culminam em abril, mas elas começaram desde janeiro. Em fevereiro teve a invasão da Suzano, quer dizer, várias invasões, enquanto o G. Dias ainda era ministro, e enquanto o GSI estava subordinado, a ABIN estava subordinada ao GSI. Porque lá pelo dia 7 ou 8 de março, não lembro da data exata, o governo Lula transfere a ABIN do GSI para a Casa Civil. Inclusive, esse é um dos argumentos pelos quais nós queríamos ouvir o Rui Costa. Porque, para ter uma interpretação isonômica, se nós chamamos o G. Dias, que ele era o chefe da ABIN de 1º de janeiro até 7 de março, de 7 de março em diante, principalmente no Abril Vermelho, o líder da ABIN, o chefe da ABIN, ministério a que a ABIN estava subordinado, é o Rui Costa. Aliás, continua subordinado a ele. Então, o mesmo argumento que serviu para convocar o G. Dias e que foi reconhecido pelo Supremo, que não permitiu que o G. Dias faltasse, simplesmente o Supremo determinou que ele não podia, que ele podia ficar calado, mas não podia mentir e nem podia faltar. Ora, se esse argumento serve para o G. Dias, também tem que servir para o Rui Costa. A situação é exatamente igual. Claro. O Rui Costa tem coisas mais graves que dizem respeito ao governo da Bahia. Mas só este argumento de ser o chefe da ABIN já é o suficiente. Se serviu para o G. Dias, tinha que ter servido para o Rui Costa também. Mas, enfim, o G. Dias vai na CPI,
E ao ser perguntado por nós, por mim e por outros, por que eles não tinham agido, por que eles não tinham feito nada, o que eles estavam programando dentro do governo para evitar as invasões e assim por diante, ele diz assim, esse assunto nunca foi objeto de discussão no governo. Então, como assim? Invasão de terra, torta e direito, o negócio estava praticamente enterrado no Brasil, o troço recomeça, recrudesce, e vocês não discutiram isso? Em nenhum momento o presidente Lula chamou você e falou, pô, o que está acontecendo? Ou me diz quem está fazendo, onde está sendo? Não. Nunca foi tema. A ABIN nunca me deu relatório e esse assunto nunca foi debatido entre os ministros e entre os ministros e o presidente da República. Eu falei, não é possível, você está mentindo. O que você está falando não tem verossimilhança. Aí ele saiu com uma, Paulo, ele disse assim, nós militares prezamos a honra, não sei o quê, um monte aquelas baboseiras que a turma às vezes repete. Aí eu falei, mas pera um pouquinho, o senhor que está invocando aqui princípios morais, patrióticos, etc., das Forças Armadas, o senhor foi quem colou no ano de se formar da Academia Militar, você colou, porra. Aliás, você recebeu o espadinho lá, a espada de oficial, preso. Ele foi preso porque foi pego colando na última prova da Academia Militar das Agulhas Negras. Ele foi preso. Tem essa história. E mais impressionante que isso, a forma como ele se tornou general e depois general de divisão. Exato. Ele foi preso porque ele colou na prova. Os outros dois que passaram cola para ele foram expulsos. Não sei qual era a diferença de caso de um e de outro, mas ele não foi expulso porque ele era apadrinhado do general Cardoso, que era o comandante da academia. Então ele era peixe do general Cardoso, ele não foi expulso, mas cumpriu pena. Puxou cana. E no dia da formatura, ele estava preso, foi até o local de receber a espada, recebeu a espada e voltou para a cadeia. Ou seja, vem falar de transparência, ética, honra da não sei o que, militar, o escambau. Enfim, foi por isso que teve esse embate lá no grupo. E para entrar um pouco aqui já no relatório que vocês produziram, Salles, que eu queria ter lido o relatório todo, mas só vi o que saiu na imprensa. O G. Dias é um dos que vocês recomendam o indiciamento, não é isso? Por quê? Porque ele mentiu na CPI. E como é que nós pegamos ele na mentira? Tava na cara que era mentira, mas nós não tínhamos prova. Era óbvio que é mentira. Aí veio tanto o Paulo Teixeira quanto o Fávaro, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que de ministro da Agricultura não tem nada, mas não importa. Ele veio e os dois confirmaram, não, esse assunto foi tratado sim, inclusive em reunião de ministros, desde o começo da confusão com o presidente Lula, isso sempre foi objeto de conversas entre nós, inclusive com o presidente, e reuniões de ministros. Ou seja, o G. Dias mentiu, era óbvio que ele estava mentindo. Só que com o depoimento de dois outros ministros, atuais ministros, obviamente fica configurada o falso testemunho na CPI, porque quando ele presta juramento, ele foi na qualidade de convocado, ele não era convidado. Como convidado, ele até podia mentir, mas como convocado, não. E ele podia até ter ficado em silêncio, então eu não vou responder. Beleza, era o direito dele. Agora, no momento que ele quis lacrar lá, dizendo, não, você não está vendo, a minha resposta é lógica, eu já disse que eu não informei, porque ninguém discutiu e eu não fiquei sabendo. Mentira, óbvio que é mentira, estava em todos os jornais, baita de um escândalo e tal. Então, esse é o motivo pelo qual há o indiciamento, é por falso testemunho na CPI. Agora, essa parte, faça um tal do triplo C, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.